Ok, chegou a hora, nossa última aula, mas não fiquem com saudade porque depois continua, né? Tem mais coisa, enfim. Mas chegou a hora de falar dos brotos na terra. Na aula passada eu falei dos brotos no ar. E eu não acho muito indicado os brotos que são produzidos no ar serem consumidos por pessoas muito vata, muito aéreas, porque só vai fortalecer essa tendência. Então, pessoas que são mais vata, que são mais aéreas, que são mais, vamos dizer, pensativas e tudo mais, elas precisam mesmo do broto na terra. E pessoas que são muito terra, que são muito virginianas, que são muito, né, de repente precisam um pouco do broto no ar. Eu acho que é isso, cada um achar um contraponto para a sua natureza, para ficar mais no caminho do intermediário, né, do equilíbrio. Então, eu gosto muito do broto na terra, porque eu sou uma leonina uraniana, então eu tenho muito elemento ar no meio do meu sol. Então, o meu sol esquenta, vaporiza e vira vento. Então, é por isso que eu gosto tanto de mexer na terra, de broto de terra. Tudo certo. Então, eu quando comecei a produzir meus brotos na terra, que todo mundo que entra na alimentação cru e viva já fica sabendo das gramas, o trigo grama, as gramíneas, o suco de luz do sol leva trigo grama, e aí você já, opa, o que é isso? Então você inicia pelas gramas, pelo trigo grama, que é super famoso, tem um monte de benefícios. Eu acho que realmente as gramas, elas têm para a nossa saúde esse talento de botar, sabe, um vigor, ficar de pé, porque as gramas são isso, elas não têm tempo ruim, elas estão sempre ali pontudinhas, em pé, alinhadas, paralelas, então traz uma energia yang mesmo, como é a proposta do suco de luz do sol. Então para quem está dodói, para estar desvitalizado e tal, eu acho que o suco com as gramíneas é perfeito. Mas depois tem outras possibilidades, como eu falei, todas as sementes que germinam no ar podem germinar na terra e vice-versa. Lógico que é muito difícil você fazer um broto de gramínea no ar, mas é possível, sabe? Tudo é possível. Quando não tem terra, vai o ar. Mas eu acho que realmente quando você começa a entrar nesse universo dos brotos, das gramíneas, dos trigos grama, você percebe que as pessoas têm dificuldade porque dá fungo, tem mil dicas de põe a terra por cima, não põe a terra por cima, põe rejuvelar, que rega com isso, rega assim, faz santo, aplica reiki, põe bar, mas todo mundo tem dificuldade. Por quê? Porque as gramíneas, elas são brotos a partir de cereais, e cereais tem muito amido. Amido é uma substância acidificante, portanto ele vai acidificar o solo e aí a tendência de fungo é normal. Daí eu lendo David Wolff, que é um especialista em mineralização humana, em rejuvenescimento pela mineralização, eu vi no e-book que está aqui no rodapé para vocês acessarem também, um e-book dele onde ele fala do sucesso do pai dele, que é jardineiro lá nos Estados Unidos, e que ele usa areia do mar para melhorar a alcalinidade da terra. Daí eu moro numa ilha, eu caminho todo dia no mar, para fazer uma experiência, sou cientista, para fazer uma experiência foi um pulo. Adorei ter lido o David, adorei saber do talento do pai dele. E aí eu fiz as minhas experiências, testei misturar com 10%, 20%, 30%, até 100% de areia, e cheguei à conclusão que uma boa proporção é de 4 partes de terra para 1 parte de areia. Então eu vou bem cedinho de manhã caminhar na praia e pego areia bem ali na orla, quando ainda não chegou nenhum turista para fazer xixi dentro do mar. Aí eu vou lá, pego aquela areia bem molhadinha, ponho numa bandeja, ponho no sol e fica uma areia assim, ó, bem fininha, bem soltinha, cheia de minerais. Essa é a dica, porque a areia do mar, ela é cheia de minerais, porque ela é banhada pelo líquido amniótico da terra, onde cada rio leva para o mar todos os minerais por onde passou, pelos solos que ele passou.
Então o mar costuma ter 70, 90 minerais e essa água do mar banha a areia e a areia então está cheia de minerais. É por isso que quando você tem uma terra, para você transformá-la numa terra mais alcalina, mais mineralizada, a adição da areia do mar é ótima. Então eu vou botar aqui, eu comprei, é uma terra de humus que você compra em casa para jardim. Se você tem composteira, melhor. Eu tenho composteira, só que está chovendo muito aqui. A terra da minha composteira está muito úmida, muito encharcada. Então eu fui e comprei essa terra aqui, que era como eu fazia no começo, quando eu não tinha composteira. Então você põe 4 medidas dessa terra. Olha que terra linda, é uma terra de humus. 4 medidas. E uma medida de areia. Eu gosto de secar porque justamente fica fácil de manipular. Pronto, 4 para 1. Se você quer fazer mais, tudo bem. Você vai fazendo de acordo com o que você quer plantar, de acordo com o que você tem aí no teu planejamento. Eu gosto assim, quando eu resolvo mexer com a terra, eu gosto de preparar bastante. Porque quem faz 1, faz 2, faz 3. Agora é importante você ir tirando alguma coisinha, pedrinhas, tronquinhos, sabe? Porque o broto, ele é muito frágil, ele é muito delicado. Então, e a gente vai produzir esse broto no máximo em uma semana. Então, o ideal é você tirar todos os obstáculos e facilitar que esses brotos consigam atingir o seu enraizamento e a sua maturidade o quanto antes. Então, qualquer pedrinha, qualquer coisa assim, areia ou peneiro para não ter conchinha. E assim você vai, aproveita, você já põe a mão na terra, já começa a interagir com os micro-organismos eficientes do solo, ele já começa a penetrar pela sua pele, já começa a fazer um grande barato na sua vida. É muita alegria você ter essa liberdade de mexer na terra, de manipular a terra. Ok, misturei. E aí o que eu fiquei? Eu fiquei com uma terra que está mais mineralizada, uma terra que está mais fluffy, que está mais fofinha, está mais porosa, porque o broto ele precisa mesmo, é um bercinho, o broto na verdade ele precisa de um berço para ele enraizar o mais rápido possível e conseguir perpetuar a sua espécie de uma forma sem estresse. Então, quanto mais tranquila for a sua terra, mais porosa, mais feliz vai ser o seu broto. Aí, eu escolho aonde que eu vou plantar. Então, eu tenho muitas possibilidades. Eu tenho, olha, caixinha de morango, de frutas, de siriguela, de pitanga. Eu tenho potinhos de sorvete, eu moro numa ilha, então tem muita sorveteria. Eu tenho potinhos de torta, eu tenho isopor, eu tenho bandejas de R$1,99. Nada disso tem furinho, tá? Eu não furo as minhas bandejinhas. E aí, então, eu escolho aonde que eu vou plantar. Por exemplo, eu vou plantar aqui. Então, eu sempre deixo um dedo a menos da altura máxima da bandeja, tá? Aqui, eu vou plantar aqui. Pronto, vamos fazer 2 plantios para vocês verem, podendo plantar inúmeras coisas. E é bom fazer isso, gente, com crianças, é muito legal. Eu gosto dessas bandejinhas transparentes, porque didaticamente as crianças acompanham a raiz acontecendo e tudo mais. Então, numa desses potinhos eu vou plantar o meu coentro. Então, eu deixei o coentro hidratando, deixei ele 12 horas no ar e agora eu vou plantá-lo para depois consumir o broto do coentro. Eu sei que coentro é uma coisa muito polêmica, tem gente que não gosta do coentro, mas o broto de coentro não tem gosto de coentro, ele tem gosto de broto de coentro. É diferente. Sem contar que o coentro, ele tem a propriedade de ser um excelente sequestrador de metais pesados. E quem tem muito contato com pintura de cabelo, esmalte, essas coisas, seja a manicure, seja a cabeleireira, seja você o usuário, está contaminado com muito metal pesado. Então, na hora de plantar, a ideia é cobrir toda a superfície, sem exagero, sem andares, uma camada, cobrir bem. Vou plantar mais um pouquinho, agora eu vou plantar o alpiste.
Gente, o broto de alpiste é a coisa mais linda de se ver e de viver. Ele é uma gramínea, né? Porque o alpiste é um cereal. E ele tem a grama dele é bem fininha e na base, os 2, 3 primeiros centímetros é roxo, que quando você corta parece até suco de beterraba. É bom para fazer maquiagem natural, pigmentar os lábios, pigmentar as bochechas. E o broto de alpiste ele é muito interessante porque ele apesar de ser uma gramínea, ele tem alguma flexibilidade. Então é um broto muito bom para articulações, joelhos, dobradiças em geral que tem dor, que tem alguma inflamação com frequência, o broto de alpiste vai ser excelente. Então eu plantei aqui 2, mas eu poderia ter plantado trigo, aqui eu tenho trigo, o trigo grama, aqui eu tenho o centeio grama, são 2 tipos de gramínea. Você vê como eles são rígidos. Então, ele é muito bom para dar uma atitude mais yang, de você sair da ruminância, sair da indolência, sair da pouca vitalidade e ir para a ação. Com exceção do alpiste, que é um broto que tem alguma flexibilidade, então ele é muito bom para sair da indolência, mas com flexibilidade. E eu tenho também aqui o broto de girassol, que não é uma gramínea, é uma fruta oleaginosa. Eu adoro, ele tem gostinho suave de agrião. Mas eu faço broto também de leguminosas, como a lentilha, o grão de bico, a ervilha redonda, dá resultado. E aqui eu tenho um exemplo, a alfafa. A alfafa, quando faz no ar, ela é muito rápida e ela dá aquele resultado que a gente viu na aula anterior. Quando eu ponho na terra, ela demora muito mais e dá esse resultado mais singelo. Eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês que as coisas têm a sua natureza. Por mais que a gente ache melhor na terra, a alfafa prefere no ar. Enfim, é assim a vida. E aqui é muito curioso também que nos trigos a gente faz 3 colheitas, a gente corta uma vez, entre 12 e 16 centímetros, é um momento ótimo de colheita, com uma tesourinha você encosta aqui e vai podando, e aí usa em geral no suco. As gramíneas sempre são em suco porque elas são muito fibrosas, muito duras, e aí você faz uma segunda colheita porque ela volta a crescer, e entre 12 e 16 centímetros você faz a segunda colheita e existe uma terceira colheita. Mas o girassol, o grão de bico, a lentilha, a ervilha redonda, por serem sementes que não têm riqueza de amido, elas só dão uma colheita. Então você colhe e aí não tem mais o que fazer. E para finalizar a nossa aula, a gente sempre vai ter no rodapé mais coisas para a gente comentar, mas para finalizar eu gostaria de dizer para vocês que quando termina a terceira colheita ou a primeira colheita do girassol, o que fica embaixo, olha só que lindo esse daqui, olha, no trigo grama não dá para ver, mas aqui nesse centeio dá para ver a raizinha aprofundando aqui, muito linda. Então, depois disso tudo, esse bloco de terra com um monte de raiz tem que ir para a compostagem mesmo. E para finalizar, eu gostaria de dizer que depois que eu planto aqui, eu tenho que regar, tá? Ponho embaixo de uma caixa de papelão ou alguma coisa que fique no escurinho. Em geral, os brotos gostam do primeiro estágio de um escurinho para eles acharem, localizarem o GPS da raiz com a terra, apontar a raiz para a terra, para a energia telúrica da terra. Então você tem que deixar mais ou menos 8 horas no escurinho. Por isso que é legal você plantar tipo no final do dia, mas se você plantar de manhã, faz isso, caixa de papelão, uma bandeja, debaixo de um armário, um lugar mais escurinho da sua cozinha ou do lugar onde você vai plantar. E aí, no dia seguinte, passadas essas 8 horas, que é a etapa do escurinho, você então tira
e deixa o broto pegando luz. Importante também informar que é luz, não é sol. Broto é bebezinho, portanto ele não pode pegar nem sol, nem vento. Então jamais coloque o seu brotário ao ar livre, porque vai ter vento, vai ter intempérie e bebezinhos não dão conta, eles não vão vingar, eles vão sofrer muito. Então sempre dentro de casa ou num lugar, num quartinho ou enfim, no lugar da sua propriedade onde eles possam receber bastante luz, mas jamais sol direto e vento menos ainda, chuva nem falar. Curioso aqui que eu não tenho furinho aqui embaixo, né? Então eu não posso ficar jogando água demais. Eu tenho que regar uma vez por dia, se o meu lugar tem uma umidade normal, ou 2 vezes por dia num ambiente mais seco. Em Manaus, talvez nem uma vez por dia, um dia sim, um dia não. E todo dia passar na frente dele na hora de regar, na hora de colher e conversar com ele, porque ele tem muito a nos oferecer, porque ele tem essa vibração de querer dar certo, de bom humor, de tudo tem que acontecer para ele conseguir aquele propósito que é perpetuar a sua espécie. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do curso, mas a gente continua. Até a próxima!